Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Telesaúde Goiás. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, dia 27 de janeiro de 2021. É a primeira participação que eu tenho neste ano, é um grande prazer estar com vocês. E para quem está acompanhando aí pelo nosso canal, sejam bem-vindos, aproveitem todo o material disponível no nosso canal. Sou o professor Edson Cidião de Souza Júnior, sou farmacêutico e, claro, o meu principal objetivo aqui hoje é trabalhar um pouco, refletir com vocês um pouco a respeito especificamente da administração de medicamentos e, em especial, aí, os cuidados que nós devemos ter, quais são as classificações, os tipos distintos e por que optar por uma via de administração quando estamos selecionando aí um medicamento para um tratamento, para uma terapia. E importante aqui, claro que nós temos aqui um canal de comunicação, então você que está acompanhando ao vivo a nossa aula pode utilizar aí do chat de comunicação para realizar perguntas e para você que está assistindo posteriormente, caso tenha dúvida, críticas, sugestões, pedidos de temas, mandem, me encaminhem por e-mail cidião@gmail.com. Eu terei todo o prazer de me comunicar com vocês e trocar experiências e conhecimento. Então vamos lá, vamos ao nosso conteúdo de hoje e eu queria começar com uma reflexão sobre os medicamentos. A Organização Mundial de Saúde coloca que o acesso de uma população aos medicamentos de que necessitam é um dos pilares da saúde. E aí é claro que eu sempre reforço que de nada vale esse acesso aos medicamentos se eles não vierem acompanhados por uma prática de atenção farmacêutica. Então é sempre importante fazer essa correlação. E é essa prática de atenção farmacêutica, realizada e reconhecida mundialmente como um dos papéis e deveres de um farmacêutico, que vai garantir que esse medicamento seja utilizado de forma eficaz e efetivo, seguro e, consequentemente, nós vamos alcançar aí os fins terapêuticos de um tratamento medicamentoso, quer seja a cura, quer seja a regressão de um sintoma, de uma sintomatologia, quer ser para o diagnóstico de uma doença ou até para a prevenção, processo preventivo. Então, tudo isso vai ser garantido através da atenção farmacêutica. E nós temos que garantir, e esse é até o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês dentro da apresentação, que para que você possa ter eficiência, segurança e responsabilidade dentro desse processo, a administração do medicamento, a escolha da via adequada, todo o preparo para que essa administração seja correta, ela é que vai garantir, ela é que vai iniciar aí a nossa jornada em busca dessa eficiência, segurança e qualidade. Então é muito importante que todos os atores que estão envolvidos no processo de administração de um medicamento, seja o prescritor, médico prescritor, seja toda a equipe de profissionais de saúde, a equipe de enfermagem, técnicos em enfermagem, farmacêuticos, todos aqueles que estão relacionados a essa prática terapêutica junto ao paciente, precisam conhecer esses aspectos de forma mais profunda. Então, o que nós vamos ter aqui hoje é uma reflexão, uma pequena introdução a esses conhecimentos, mas que eu recomendo, aprofundem no estudo, conheçam cada vez mais todos esses processos e as características específicas de cada medicamento, para que você possa ter essa segurança e a eficácia e, consequentemente, a responsabilidade alcançada junto com os resultados esperados em uma terapêutica. Então, esse é um ponto-chave a iniciarmos, tá? E, claro, para que uma administração ela seja correta, para que a via de administração seja escolhida de forma a garantir esses processos, é fundamental que alguns conhecimentos básicos do medicamento a ser administrado sejam totalmente conhecidos. E aqui eu elenquei quais são os principais conhecimentos que devem ser
colocados para que você resulte aí na escolha da via de administração mais adequada à condição clínica do paciente e, claro, levando em consideração todas as características do medicamento. Então, nós temos que pensarmos na farmacocinética, na farmacodinâmica, na dose máxima e efetiva, bem como na escolha também com relação aos intervalos das doses. E é claro que a gente precisa aqui aprofundar cada um desses itens. Na farmacologia, nós temos, no estudo dos fármacos, no estudo dos medicamentos, nós temos uma divisão didática para que nós possamos conhecer, dividindo aquilo que está, os fenômenos que vão ocorrer ao longo do movimento do medicamento pelo organismo, é conhecido como farmacocinética, enquanto a dinâmica, aquela transformação que o medicamento vai ocorrer, vai gerar no organismo, conhecido como farmacodinâmica. Então, nós temos essa relação na farmacologia. A partir do momento em que eu administro um medicamento, todo o seu movimento através do corpo até alcançar a corrente sanguínea e, consequentemente, até alcançar a célula-alvo ou o mecanismo-alvo de ação, tudo isso é farmacocinética. Então, por farmacocinética, nós entendemos como os fenômenos da absorção, da distribuição, do metabolismo e da eliminação do medicamento no organismo. Então, todos esses fenômenos estão sendo estudados e são trabalhados dentro da farmacocinética. Enquanto a farmacodinâmica vai se limitar única e exclusivamente ao mecanismo de ação, ou seja, aquela alteração fisiológica que vai ocorrer na presença do fármaco no seu sítio de ação, no seu local de ação. Sendo esse sítio o mais variado possível, né? Nós temos fármacos que vão atuar em receptores que estão presentes na superfície da célula, fármacos que vão atuar alterando, se ligando a enzimas e, consequentemente, alterando o seu funcionamento, né? Então, são dois exemplos aí de potenciais mecanismos de ação. Isso tudo é trabalhado na farmacodinâmica, mas existem, só relembrando, inúmeros mecanismos, dependendo de qual fármaco você está levando em consideração. E aí é importante pensar que tudo aquilo que é absorvido pelo organismo no fenômeno da absorção, independente de qual seja a via. É claro que nós temos vias que vão garantir que essa absorção seja 100% completa, como é o caso das vias parenterais. E outras vias onde você tem uma perca de absorção pelo próprio fenômeno, né? Como é o caso da absorção por via oral, né? O que é absorvido pelo organismo e o que estará disponível na corrente sanguínea é conhecido dentro da farmacologia como biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade é o quanto do fármaco está disponível na sua corrente sanguínea. E essa biodisponibilidade é que vai garantir, então, que o fármaco esteja disponível no sítio de ação para executar os fenômenos da farmacodinâmica, o seu mecanismo de ação, certo? E aí nós temos dois fenômenos, na verdade, duas métricas interessantes que a biodisponibilidade é colocada para que você possa perceber se teremos ação farmacológica ou se teremos até um efeito tóxico. Então, considerando que a biodisponibilidade é a quantidade de fármaco disponível no sangue, se essa quantidade ela alcança um mínimo para fazer a ação, você tem ali a dose mínima efetiva. Então, essa dose mínima efetiva é a concentração plasmática, a concentração no sangue de um medicamento necessária para o início do mecanismo de ação, o início da ação farmacológica, o início dos fenômenos de farmacodinâmica. Essa dose mínima é o necessário para que o fármaco alcance o seu sítio de ação. E nós temos um outro patamar agora mais elevado, que é a dose máxima tolerada, ou seja, se a biodisponibilidade alcança esse valor ou ultrapassa esse valor, você vai observar no paciente os efeitos tóxicos. E aí nós temos aqui uma janela entre o mínimo efetivo e o máximo tolerado. Aquela separação de biodisponibilidade é chamada de janela terapêutica. Então, o que nós temos? Quando o medicamento é absorvido, apresenta biodisponibilidade maior do que o mínimo efetivo
e menor do que o tóxico, ou seja, o máximo tolerado pelo organismo, naquela janela, naquela diferença, o medicamento está fazendo efeito e não possui ali efeitos de toxicidade. É o que nós esperamos. É quando você tem o medicamento atuando, buscando seu objetivo, seja a cura, seja a diminuição de sintomas, seja a prevenção de uma doença, seja o diagnóstico, certo? Doses abaixo do mínimo efetivo, não temos efeitos. Doses acima do efeito tolerado, nós temos os efeitos tóxicos, a toxicidade da medicação, certo? Então, nós temos que considerar, por exemplo, que diferentes vias de administração de medicamentos vão alterar a velocidade de absorção do medicamento e, consequentemente, qual é o nível, se esse medicamento estará dentro da janela terapêutica ou não no sangue. E outro ponto importante, que o intervalo entre essas dosagens precisa ser considerado também levando em conta a biodisponibilidade. Por quê? Porque você tem um tempo para a absorção dos medicamentos, para que alcance essa janela terapêutica, e, por outro lado, você tem um sistema de eliminação da droga, principalmente executado pelo fígado e pelo sistema urinário, pelos rins, pelo órgão, no caso os rins, na qual você faz o metabolismo dessa medicação, desse fármaco presente dentro da corrente sanguínea, consequentemente você o inativa e aí elimina essa farmacodinâmica. Então, o equilíbrio entre o que está sendo absorvido e o que está sendo eliminado, a soma, o resultado dessa equação é o que você encontra na biodisponibilidade. Então, é por isso que o medicamento ele precisa ser tomado com uma certa frequência, através de intervalos, para que você sempre mantenha a dose dentro da janela terapêutica. Estando dentro da janela terapêutica, o paciente está sob a ação do fármaco. Então, isso precisa também ser levado em consideração no momento em que você escolhe qual é a via de administração. Então, só um exemplo bem claro. Se você precisa, em uma situação de urgência e emergência, de níveis de biodisponibilidade dentro da janela terapêutica, de forma imediata, você vai optar por uma via de administração rápida que vai dispor esse medicamento, como é o caso das vias parenterais. Se você não tem essa urgência, se você precisa manter por mais tempo as doses dentro da janela terapêutica, não será a via parenteral, que é rápida, mas ela também será de rápida eliminação, não será ela que vai atender a sua necessidade de manutenção da janela terapêutica por longos tempos. E aí você opta, por exemplo, pela via de administração oral. Então, tudo isso precisa ser considerado no momento em que você está optando pela via de administração. Então, é legal que vocês tenham sempre esse conhecimento da condição clínica do paciente, dos conhecimentos farmacológicos do medicamento a ser considerado para o tratamento, em especial as suas características de farmacocinética e suas características relacionadas à farmacodinâmica. Consequentemente, você vai definir qual é o seu objetivo, se é velocidade ou se é manutenção, e, consequentemente, você vai optar pela via de administração. E é claro que é preciso também considerar as questões de custo, porque algumas vias de administração elas são mais caras, porque exigem dispositivos específicos de administração, bem como um profissional capacitado para realizar essa administração. Então, ela pode ser mais cara e, portanto, tornar-se inviável para a administração. Bem como você deve considerar também a questão de comodidade para o paciente. Em alguns pacientes, pela sua condição clínica ou pela sua idade, não possuem condições de fazer o uso de uma determinada via de administração. Então, por exemplo, pacientes em idades mais novas, por exemplo, pacientes na sua infância, têm uma grande dificuldade em usar medicamentos, por exemplo, dentro da forma farmacêutica de comprimido por administração por via oral. Eles têm essa dificuldade inerente. Então, você vai optar por uma via de administração mais cômoda, geralmente para os seus pais e responsáveis a administrarem. Aí entra, por exemplo, para substituir essa administração por via oral, uma via parenteral,
seria talvez uma possibilidade, ou uso de supositórios. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. Seguindo em frente, vamos lá, né? Tudo isso que eu já comentei com vocês, cabe agora nós entrarmos e aprofundarmos sobre as principais vias de administração, vendo aí quais são as suas limitações, quais são as suas características, as suas características com relação a custos e necessidades, e consequentemente eu quero que vocês, ao assistirem a esse conteúdo, já verifiquem quais são os prós e contras de cada uma dessas vias. Precisa isso estar claro no momento em que você estiver optando pela escolha da via de administração junto ao seu paciente, ok? Então vamos iniciar talvez por uma das vias mais importantes. Um ponto muito importante antes de iniciarmos: as contraindicações também precisam estar sempre no seu farol e no seu foco. As vias de administração podem ter, dependendo da condição clínica do paciente, elas podem ser contraindicadas. Um exemplo bem claro e simples, né, extremamente comum, as vias orais, dependendo da forma farmacêutica que você opta, elas são contraindicadas, por exemplo, se o paciente vier a ter um distúrbio gastrointestinal. Por exemplo, se ele tem uma lesão na mucosa gástrica, né, que caracteriza uma duodenite, uma gastrite, né, pode ser que uma via oral, determinado medicamento, ele seja contraindicado naquele momento. Uma outra situação, né, quando você tem uma situação de tripanossomíase americana que atinge o trato digestório, onde o indivíduo ele tem uma dificuldade no processo de deglutição por um comprometimento dos movimentos peristálticos no esôfago, ali também fica muito claro que é contraindicado a administração por via oral, porque ele não vai conseguir deglutir o medicamento de forma correta. Então é importante que vocês sempre levem isso em consideração. E partindo então para a via mais comum, iniciando pela mais comum, a administração por via oral. Lembrando que essa administração por via oral, você pode administrar fármacos sob diferentes formas farmacêuticas, podendo ser sólidas, como é o caso dos comprimidos, o caso das cápsulas. Pode ser farmacêuticas líquidas, como as soluções ou suspensões, né? São as mais comuns, certo? Então, dentro dessa administração, ela é a forma mais segura e mais conveniente, porque o paciente ele vai ter essa independência e essa autonomia em fazer a utilização. E é o método mais econômico também, justamente por não necessitar de um outro profissional de saúde ou de dispositivos específicos para essa absorção, tá? Agora, um ponto importante, esses são os prós. E quais são os contras? Como eu coloquei para vocês, ele é contraindicado a pacientes que tenham irritação na mucosa ou de medicamentos que possam interferir no processo de digestão. E é claro também, como eu disse para vocês, os pacientes que não podem fazer, que não têm capacidade de deglutir, seja pela idade, seja por uma condição clínica específica, pode ser também por um tratamento que ele esteja submetido, por exemplo, um paciente que está entubado, né? Está claro, consequentemente ele está totalmente anestesiado, então ele não terá condições de fazer essa deglutição. Então, as vias de administração oral, elas não podem ser consideradas. E um ponto importante que nós precisamos colocar é que, mesmo que ela seja muito conveniente, muito econômica, dependendo da forma farmacêutica que você necessite, que você está utilizando, é necessário alguns dispositivos de mensuração do volume desse medicamento. Então, só para fazer uma comparação, comprimidos e cápsulas são medicamentos, são formas farmacêuticas onde você já tem a dosagem estabelecida ali no produto. Então, você não corre o risco de administrar no paciente uma dose, né, que o resultado vai ser uma subdosagem, uma sobredosagem com efeitos tóxicos. Então, isso é uma grande vantagem para essas formas farmacêuticas. Mas nas formas líquidas, você tem uma desvantagem, na qual você precisa fornecer ao paciente um dispositivo de mensuração para que ele possa, consequentemente, mensurar o volume correto e, consequentemente, isso não possa impactar na biodisponibilidade. Então, esse é um ponto importante que vocês precisam sempre considerar na escolha da forma farmacêutica.
Lembrando que, para pacientes que não possuem essa capacidade de deglutir, seja pela idade, seja por uma condição clínica, seja por alguma obstrução do trato digestório, você tem outras opções. Um detalhe importante a ser considerado aqui também, pessoal, e aí é farmacocinética. Quando o medicamento é administrado por via oral, o local de absorção poderá ser no estômago ou no intestino delgado, em especial no duodeno. Essa absorção, o fato de ser no estômago ou no intestino, vai depender da característica físico-química do medicamento. É de uma característica que nós chamamos de pKa, que seria o potencial de bipartição, né? Na verdade, o coeficiente de partição no meio ácido-base desse medicamento. Vamos traduzir, porque isso aí é uma característica físico-química. Se esse medicamento ele tem características mais ácidas, ele vai, consequentemente, se manter em meio ácido a sua forma molecular, que é a forma adequada para a absorção. Mas se ele tem uma característica mais básica, ele vai se manter em uma solução alcalina, uma solução básica, na sua forma molecular. Pensando no nosso organismo, o estômago produz suco gástrico que tem uma característica ácida, certo? Um pH baixo, abaixo de 7. Então, o estômago ele dá condições ideais para que fármacos com pKa abaixo de 7 sejam também absorvidos. Ou seja, aquele fármaco que em meio ácido estará na sua forma molecular, portanto, será capaz de atravessar as barreiras biológicas, as membranas biológicas. Já o duodeno, onde você tem uma descarga de suco pancreático, que é rico em bicarbonato, portanto alcalino ou básico, vai permitir que os medicamentos com pK acima de 7 sejam absorvidos, porque naquele meio eles se encontrarão na sua forma molecular. Então isso vai variar, por quê? Porque ao conhecer as características físico-químicas do seu medicamento, do seu fármaco, você vai determinar se ele será melhor absorvido em meio ácido ou em meio básico, certo? Consequentemente, isso é importante, você também conseguirá prever se esse medicamento será melhor absorvido com o estômago cheio, onde você tem uma descarga maior de suco gástrico para a digestão e, consequentemente, uma melhor condição de absorção de pKs abaixo de 7, ou em estômago vazio, certo? Onde o medicamento ele vai facilmente correr para o duodeno e ali, com a ação do suco pancreático, ter uma maior absorção. Então, são situações em que você precisa perceber, conhecer um pouco mais da característica físico-química do medicamento para entender a sua farmacocinética e a sua absorção. Qualquer situação onde você tenha uma alteração fisiológica do trato digestório irá alterar a administração do fármaco e, consequentemente, vai alterar a biodisponibilidade e, consequentemente, a farmacodinâmica. Então, são pontos que precisam ser levados em consideração no momento em que você escolhe uma via como a via oral. Partindo aí para a nossa evolução, nós temos uma variante da via oral, que é a via sublingual. Há um ponto muito importante. O que ocorre com o medicamento depois que ele é absorvido, seja no estômago ou seja no intestino? Ele é capturado por um sistema chamado sistema porta-hepático, na qual os vasos sanguíneos que absorvem os nutrientes, tanto do estômago quanto do intestino delgado, levam essas substâncias, incluindo os medicamentos, para o metabolismo, para uma filtração no fígado, que nós chamamos de fenômeno de metabolismo de primeira passagem. E nesse momento que ocorre, parte do medicamento já é inativado e é eliminado do organismo. Então, o que ocorre, que nós precisamos pensar, é que existe esse metabolismo de primeira passagem, quando nós administramos por via oral. A via sublingual, onde você coloca o medicamento abaixo da língua e ali ele se dissolve e é absorvido por todo aquele plexo venoso, ele tem essa grande vantagem de ser rapidamente absorvida,
já caindo na corrente sanguínea, então a velocidade de absorção é muito maior do que na via oral. E outra vantagem é que ele não passará pelo fígado nesse primeiro momento. Ele pode primeiro fazer a ação sistêmica em todo o organismo para depois ser metabolizado. Os grandes exemplos de medicamento de sublingual que nós utilizamos são os medicamentos vasodilatadores coronarianos, como é o caso da nitroglicerina, que são medicamentos preventivos e que vão melhorar a condição de dor numa situação de angina, que é a dor provocada ali por uma diminuição na concentração de oxigênio no miocárdio, que pode levar ao infarto, Então, isso é um fato importante. Então, a nitroglicerina, ao dilatar esses vasos coronarianos, vai melhorar a perfusão de oxigênio nesses tecidos e, consequentemente, reduzir o excesso de ácido lático acumulado nesse tecido e, consequentemente, uma redução da dor, certo? Então, precisa ser rápido e precisa chegar primeiro ao coração, e evitando aí esse metabolismo de primeira passagem. É o que ocorre com esses medicamentos administrados por via sublingual, ok? Uma dúvida que vocês podem vir a ter: em situações de emergência, medicamentos que são preparados, formas farmacêuticas que são preparadas para serem utilizadas por via oral, podem vir a ser utilizadas por via sublingual? Depende muito, depende da forma como esse medicamento foi produzido, a forma de comprimido compacta, a sua absorção, o seu desmanche abaixo da língua pode ser um pouco mais lento. Então, o efeito que você espera, ele já poderia ser maior quando administrado por via oral completa. Mas estatisticamente, você pode ter uma diferença na via sublingual sendo mais rápida do que na via oral. Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque nós vemos na prática situações de emergência na hipertensão, opta-se por uma administração sublingual de um medicamento antihipertensivo. Essa é uma forma correta, sim, certo? Mas existem já outras maneiras e outras formas de administrar medicamentos antihipertensivos que sejam mais ágeis, garantindo uma biodisponibilidade maior para a ação, certo? Como é o caso, daqui a pouco nós vamos ver, das parenterais. E para finalizarmos ali o trato digestório, a absorção pelo trato digestório, nós temos que falar um pouco sobre a administração retal, onde você administra o medicamento através do reto. Essa administração ela é cercada por desconhecimento e, claro, por uma série de preconceitos. E quando eu coloco preconceito, ou seja, uma suposição de que nós já conhecemos o fato e, na verdade, nós não conhecemos a forma correta de administrar esses medicamentos através da administração retal. Para início, nós precisamos considerar que a administração retal ela possui diversas formas farmacêuticas. A mais conhecida é o supositório, mas nós temos outras diferentes formas farmacêuticas de administração retal. Algumas são feitas, como é o caso das velas, somente para lubrificação do reto e, consequentemente, para facilitar a eliminação de um bolo fecal das fezes nesse processo. Mas é muito confundida com o supositório. O supositório ele é uma forma farmacêutica onde você tem um fármaco preparado que está ali dissolvido dentro do supositório e que a sua função não é local, e sim é sistêmica. Ou seja, ele está ali dentro do medicamento e ele vai ser absorvido pela mucosa retal para que a ação seja sistêmica, não só no local, certo? Esse é um ponto importante. E a administração correta do supositório vai garantir que o fármaco seja absorvido, alcance a corrente sanguínea, faça o efeito sistêmico e só posteriormente seja eliminado pelo fígado. Então, essa forma ela também tem a grande vantagem de não ter o efeito do metabolismo de primeira passagem, certo? Entretanto, ela é uma forma desconfortável e importante que o paciente, a administração ela deve ser na região perianal. Não há introdução do supositório dentro do reto, como infelizmente popularmente se tem como ideia. Não, o supositório ele é uma forma farmacêutica na qual você simplesmente ao encostar a forma farmacêutica na região perianal, o calor
do corpo vai fazer com que aquela forma farmacêutica ela passe do estado sólido para o estado líquido e aquele líquido será absorvido na mucosa renal. Então não ocorre a introdução do supositório, então isso é muito importante. Então esse líquido ali que vai gerar, ele contém o fármaco dissolvido e ao ser absorvido pela mucosa retal, ele vai gerar o efeito sistêmico que nós esperamos. Então a forma correta de se colocar o paciente para a administração de supositório é ao lado na qual você flerte uma das pernas e você somente encosta, né, a forma farmacêutica de supositório na região perianal. Então, isso é a simples aplicação desse produto. Agora, não confundam. No caso específico da vela, a vela sim, lembrando que a vela não contém fármaco, ele é simplesmente um lubrificante, na qual ele, ao introduzir, ele também vai se dissolver na mucosa retal, lubrificando e facilitando a passagem das fezes ressecadas numa situação de irritação do intestino e de prisão de ventre. Então, nesse caso, é uma facilidade que se tem, mas não podemos confundir essas duas formas farmacêuticas, ok? Seguindo, nós chegamos à administração parenteral, o próprio nome já diz, uma forma paralela à enteral. Então, de enteral vem de quê? De trato digestório, né? De entero. Então, o que é paralelo à enteral? As administrações que não envolvem o trato digestório. Então, por ela, nós entendemos a administração intravenosa, onde você administra diretamente o fármaco nas veias, intraarterial nas artérias, intraóssea nos ossos, subcutânea abaixo da epiderme, e claro, atingindo já a camada da derme, onde você tem vasos sanguíneos com a absorção do medicamento, intratecal, onde você tem a administração específica dentro do líquor cefalorraquidiano, atravessando então as duas camadas da meninge, né? A mais superficial e a intermediária, onde você vai atingir o líquor, a intramuscular e a intraperitoneal, certo? Essas vias, elas são extremamente rápidas e previsíveis, porque tudo que você administra, com certeza, estará alcançando a corrente sanguínea, praticamente, principalmente na intravenosa, onde você tem a biodisponibilidade total, ou seja, você tem um controle de que tudo que está sendo administrado alcançará a corrente sanguínea. Consequentemente, você tem um controle da concentração e do volume que será administrado. Ela é fundamental nas situações de emergência, porque ela é veloz, rápida, o efeito farmacológico é imediato, porque só terá efeito dependendo da disponibilidade do medicamento na corrente sanguínea, e nessas doses ela é quase que imediata, certo? Agora, tem as desvantagens. Ela é cara, porque você precisa de um dispositivo, você precisa de um profissional gabaritado e capacitado, treinado para esse procedimento, certo? O processo de aplicação, ele pode vir acompanhado de dor, isso, claro, que depende muito da técnica, depende muito do local de aplicação, depende muito da condição clínica, mas pode ser indolor, certo? E ela, claro, que ela vem também carregada de riscos de contaminação, riscos de erro no processo de administração e risco de eventos adversos, né? Então, é muito importante ser considerado nesse sentido também no momento se você está optando ou não, tá? Então, é claro que precisa equilibrar se você precisa de velocidade e se essa velocidade, se o paciente está em condição de receber aquela medicação. Eu coloco como um evento adverso também o risco do paciente vir a manifestar uma reação de hipersensibilidade, uma crise alérgica. Então, nessa situação, é necessário que você tenha toda uma condição de prestar os primeiros socorros ao encaminhá-lo aí para um atendimento hospitalar, certo? Então, isso explica porque, por exemplo, medicamentos que são administrados pela via parenteral
hoje, principalmente já no ano que nós estamos em 2021, nós quase já, principalmente nos grandes centros urbanos, né, nas capitais, nós temos uma dificuldade em encontrar estabelecimentos farmacêuticos, drogarias e farmácias que administrem medicamentos por via parenteral. Justamente por quê? Porque esses estabelecimentos, quando eles ofertam esse tipo de serviço, eles precisam ter toda uma condição de prestar socorros ao paciente em caso de eventos adversos. Então, a maioria dos estabelecimentos farmacêuticos optam por não fazer essa administração. E aí o paciente ele necessitará realmente de uma unidade básica de saúde para executar a administração desse medicamento, tá? Porque é na unidade básica onde você tem condições de dar esse socorro ao paciente. E por fim, as aplicações tópicas, e aí eu digo que é o futuro da farmácia, o futuro da aplicação dos medicamentos, porque de todas é a aplicação mais segura e que vai unir aos prós das duas formas que nós vimos anterior, né? Tanto da via enteral, que envolve todo o trato digestório, quanto da parenteral, certo? E na aplicação tópica você tem essa vantagem de ter a comodidade da via enteral, mas também o alcance sistêmico que você pode vir a ter com a via parenteral. Então você pode vir a ter a aplicação tópica em mucosas, usando, por exemplo, farmacêuticas como as pomadas, né, assim, tanto na mucosa quanto na pele, ou cremes, quanto nos olhos, na conjuntiva e, claro, na mucosa do trato respiratório. Esse é o nosso futuro, né, dentro do desenvolvimento, inclusive, por exemplo, de vacinas sendo administradas dessa maneira, ok? Então, esse é um ponto importante a ser considerado. Eu só queria comentar e voltar aqui a um item muito importante, que a via intramuscular, certo, onde nós administramos boa parte dos medicamentos por via parenteral, ela tem uma limitação muito importante a ser considerada, que é o volume de medicamento a ser administrado, certo? Estudos clínicos determinam que o volume máximo de medicação a ser administrado, por exemplo, no músculo deltoide, é de no máximo 1 ml. Mais do que isso, dependendo da estrutura física do paciente, você pode vir a ter ruptura das fibras musculares e, consequentemente, risco de lesões que podem vir a evoluir para uma necrose do tecido, né? E no glúteo, você tem aí 3 ml de volume máximo, certo? Mais do que isso, tem que se optar por outras vias de administração, como, por exemplo, a via intravenosa. Tá, ok? Espero ter contribuído com vocês para o crescimento realmente do dia a dia de vocês dentro da prática clínica. Estou à inteira disposição para caso vocês possam vir a ter dúvidas, certo? Retomo aqui o meu e-mail, caso alguém tenha dúvida, vocês podem entrar em contato. Meu e-mail é cidião@gmail.com, certo? Cidião sem o tio, então algo simples, certo? E espero que vocês possam ali contribuir com o crescimento, coloquem críticas, sugestões de melhoria, sugestões de tema, para que realmente nós possamos trabalhar com temáticas que possam vir a fazer diferença para vocês que estão aí na linha de frente, trabalhando aí no atendimento e na assistência à saúde, seja no setor público, seja no setor privado. Então, espero que realmente esses conteúdos possam servir para o crescimento de vocês, para o bem-estar dos nossos pacientes. Então, agradeço por essa oportunidade e espero aí estar com vocês em outras oportunidades. Um grande abraço a vocês, não se esqueçam de, acompanhando aqui no canal do Telesaúde, de se inscrever e, claro, de compartilhar os nossos vídeos com os colegas profissionais para que a gente possa crescer dentro desse projeto. Um grande abraço a todos.